Meus queridos, quero terminar aqui falando sobre o obreiro padrão. Comentei primeira, segunda, terceira, primeira e segunda, né? Agora nós iremos comentar a última parte para terminar sobre esse assunto aqui. Então vamos dar continuidade aqui sobre a qualidade do obreiro padrão. Mostrar reverência e ser reverente para com as coisas de Deus. Alguns estão tão acostumados com o que é sagrado que infelizmente estão banalizando as coisas de Deus e faltando com reverência para com elas. Hebreus 12, 28. O escritor sagrado nos aconselha dizendo: pelo que, tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Está vendo aqui então? Falando sobre o obreiro padrão e as qualidades que ele deve ter ou possuir. Aqui a Bíblia continua falando a respeito do assunto e mostra que tem que ser reverência, tem que ter e tem que ser reverente. Entendeu? Então a Bíblia está mostrando para nós, quando fala o escritor sagrado, nos aconselha dizendo: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenha uma graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Está vendo aqui? Então essas aqui são as qualidades que a Bíblia mostra, que a Bíblia revela, que a Bíblia exige de todos os obreiros. Quando se fala de obreiros, pessoas que tenham a responsabilidade de lideranças, e os obreiros que está junto com aquele que é o primeiro ou segundo líder. Então a palavra de Deus ela deixa bem clara que o obreiro ele tem que fazer as coisas de Deus com reverência, com temor, com piedade, e tem que ser agradavelmente. Porque senão Deus não aceita, Deus não recebe e Deus reprova. Dos nossos tempos que nós estamos vivendo, é mais pessoas sendo reprovadas do que aprovadas. Por quê? Porque Deus não gosta de covarde. Deus não gosta de covarde. Se você for olhar na Bíblia, eu tenho condição de provar na Bíblia que os covardes Deus manda que vá embora, que desapareça, que saia da frente. Porque Deus não gosta de covarde. E o que mais tem no nosso dia são covardes. Covardia com as coisas de Deus. Falta de respeito, falta de reverência, falta de temor, não há piedade. Não estão fazendo agradavelmente para Deus. E por isso a Bíblia reprova. Porque aqui não é questão simplesmente de alguns homens que reprovam. É Deus quem reprova. É o Senhor, dono da obra, que reprova. É reprovado as pessoas que não têm essas qualidades aqui, são reprovadas. Estão aí falando que mas não são, e é reprovado, porque Deus não aceita. Até uns acham que Deus aceita, mas está reprovado, porque Deus conhece o coração, e por isso Deus não aceita e Deus reprova. Mostrar, veja bem, mostrar linguagem sadia, irrepreensível, e usar um vocábulo adequado, intocável na pregação. Infelizmente, alguns pregadores usam a palavra de baixa calão na sua mensagem, as quais a noiva de Cristo não merece ouvir. Em Colossenses 4, versículo 6, Paulo ainda nos aconselha dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabais como vos convém responder a cada um. Está vendo aqui? É eu que estou falando? Não. Sou eu que estou falando. Quem está falando é a Bíblia.
É a palavra que de Deus está falando. Aí o livro, o versículo, aqui a palavra. Então, aqui quando eu sempre repito, eu falo não aquilo que é simplesmente de mente humana, eu falo o que está na palavra. O que está na palavra é o que o obreiro padrão convém falar. Está vendo as qualidades que Deus requer do obreiro? Por que eu já falei em outros vídeos que nem todo mundo tem condições de ser obreiro e não pode ser obreiro? Por quê? Porque não tem essas qualidades aqui. E hoje só tem essas qualidades aqui poucas pessoas, que eu disse desde o início. Aí alguém pode perguntar, mas tem muita gente nessa qualidade. Não, não tem. Com certeza não tem. Não tem. Com certeza são poucos os que tem, que está baseado aqui nessa qualidade. A Bíblia diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é prudência, ou seja, ciência. Então o crente, o verdadeiro obreiro, padrão, ele tem ciência, ele tem sabedoria para servir a Deus. Está vendo as qualidades que a Bíblia quer que o obreiro padrão tenha? E por isso que no nossos tempos você não vê isso aqui mais em todo mundo. Você vê isso aqui em algumas pessoas, bem pouquinho. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com isso mais. Muita gente está preocupada em obter uma oposição. Posição não leva ninguém para o céu. Posição tira muita gente do céu por causa disso aqui, ó, porque ele acha que ele vai para o céu sem nenhuma dessas qualidades e ele não tem temor de Deus, não aplica a verdade, não tem linguagem sadia, como a Bíblia está falando aqui. Você entendeu? Não é agradável, a Bíblia fala que tem que ser agradável. Mas e cadê essas mensagens? Mensagem de baixo calão, que não deveria falar? É o que está falando a palavra. Então, por isso, e a Bíblia diz que sempre seja agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Ou seja, o que nós temos que entender é que tudo aquilo que o povo precisa, como tendo um líder, um ministério e líder, é que o povo não precisa da minha palavra, não precisa da palavra do homem, precisa da palavra de Deus sendo ministrada pelo homem que tem essas qualidades. É isso que nós vê faltar no nosso tempo, porque ele não é padrão. O que significa que não é padrão? Porque não está padronizado dentro da palavra. Não tem padrão das escrituras na vida dele. Não tem na vida dele a essência das escrituras como padrão de vida para que ele possa ensinar os outros. É isso que a Bíblia está falando. Isso aqui é ser obreiro padrão. Tá certo? Então fica aí essa palavra. Entenda que aqui não é palavra humana, mas sim a palavra de Deus. E ela é digna de toda honra. A palavra de Deus é digna de toda reverência. Pois ela é que nos ensina, nos guia, nos dirige, e é a bússola do cristão, do verdadeiro crente, entendeu? Porque aquilo que eu já falei, ser crente é uma coisa, e ser crente cristão é outra coisa. Ser crente significa aquele que crê, pode crer em qualquer coisa, é crente, ele creu, ele é crente. Só que isso não tem nenhum resultado. É uma crença morta. Porém, o crente cristão é aquele que está baseado aqui, ó, dentro da palavra. Aqui, ó, o cristão baseado aqui dentro. Aí muda tudo. Por quê? Porque ele, além de ser crente, ele é cristão. Porque ele crê em Cristo e ele procura estar padronizado na palavra de Cristo. Certo? Então é o que nós comentamos por 3 vezes sobre o obreiro padrão, que é uma qualidade que Deus requer de todos, e quem não tem isso daqui não pode ser obreiro. Ainda que tem um monte que diz que é obreiro, mas está reprovado segundo a Bíblia, porque não tem essas qualidades, então está reprovado segundo Deus, está reprovado
Porque diante de Deus ninguém escapa. A Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então não tem como escapar. Ou entra pela palavra, ou então será reprovado. Meu abraço e até o próximo vídeo. Inscreve no canal, dá o seu like e compartilha ele, tá bom?